Olá, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos gravando os nossos vídeos especiais de encerramento desse ano, que vão ao ar a partir dos dias 20 de dezembro até o dia 2 de janeiro de 2022. Na data de hoje, estamos gravando o vídeo que vai tratar da apresentação de um estudo, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje faremos aqui uma breve exposição da apresentação dessa obra, mas peço a você que, se é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Se já é inscrito, por favor, faça uma assinatura solidária no www.institutorevelario.org.br/assinatura. Você nos acompanha também nas redes sociais, através do @Revelare Instituto. Use também o nosso e-mail e fale conosco, @institutorevelare.org.br, onde você faz as suas críticas, traz as suas sugestões, faz suas perguntas e, claro, pode também nos fazer os seus elogios, que também são sempre bem-vindos para o crescimento desse nosso espaço. Sem mais delongas, convido o Lauro Rodrigues para poder apresentar esse estudo, o qual ele vai coordenar a partir do dia 3 de janeiro do ano de 2022, com a bênção de Deus e auxílio dos bons espíritos. Bem-vindo, Lauro Rodrigues. Obrigado, Beto. Desejo aí que todos possam estar sempre muito bem de saúde, encontrando-se em plena felicidade, claro, felicidade dentro das nossas capacidades por estar aqui encarnados. Então, qualquer momento de alegria que nós passarmos juntos com os nossos, com os amigos, aproveitar bastante a vida de forma equilibrada, são momentos de felicidade para nós, né? E nós vamos falar um pouquinho, assim, trazer algumas informações acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a nossa intenção, como o Beto já bem disse, é o início do ano de 2022, iniciarmos o estudo continuado dessa obra. O que nós vamos apresentar aqui é algo muito simples, sucinto, visto que essa obra ela é grandiosa, filosoficamente falando, porque, né, os princípios da doutrina espírita que estão estabelecidos em O Livro dos Espíritos se encontram em desenvolvimento aqui nessa obra, como nas demais obras de Kardec. Então, se fosse para falar dessa obra, nós teríamos que quase fazer um seminário, né, e nos aprofundar, buscar pesquisar, enfim. Mas o propósito é somente documentar esse momento, onde nós vamos, como eu disse, a partir do ano que vem agora, darmos o pontapé ao estudo dessa obra, que ainda falta no canal um estudo continuado, e que, se Deus assim permitir, nós vamos colocar essa obra no quadro, né, da programação do TV Revelare. Beto, mas eu passo para você, às vezes você quer fazer algum arremate aí? Olha, Lauro, eu sinto muita felicidade de nós podermos agregar na nossa grade aqui mais um estudo de obra, e mais um estudo de uma obra fundamental, conforme o codificador assim nos ensinou. É necessário, como já foi dito em outros encontros por aqui, o estudo do conjunto da obra do codificador, onde ele vai dizer que essas obras fundamentais não são apenas uma, duas, três, seis, não, é o conjunto de todas as obras. Dentre elas, foi o codificador que nos ensinou que, para além de O Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, deveria-se estudar também as revistas espíritas. Se nós vamos entender bem essas instruções, ali nós podemos crer que Allan Kardec transmitiu uma advertência para que nós estabelecêssemos um roteiro. E esse roteiro, ele é composto pelo conjunto de todas as suas obras. Então, a Gênese, o Céu e o Inferno. E, nesse caso, é uma felicidade grande podermos estudar, nos apropriar do conteúdo filosófico de O Evangelho segundo o Espiritismo,
contém nada mais, nada menos, como o Lauro vai nos mostrar aqui, o ensino moral do Cristo. Vem trazer essa ideia, já que o codificador vai dizer que pode se dividir essa obra em 5 partes, e ele se apropriou de apenas uma delas. Esse é o conteúdo que nós precisamos nos apropriar. Mas eu falei demais, passo para o Lauro Rodrigues para poder fazer as suas considerações. Não, Beto, tranquilo. Acho que nós podemos, então, seguir o bonde, como se diz, né? Para que a gente possa, então, falar um pouquinho dessa obra tão importante para nós que desejamos e que almejamos buscar o conhecimento, o estudo doutrinário, né? Ou seja, compreender melhor o ensino moral do Cristo. Então, essa obra, em conjunto com as demais obras de Kardec, nos esclarece muito e nos coloca numa condição de lidar melhor com as problemáticas da vida, mais resignado, com muito mais esperança e, acima de tudo, uma fé assentada num conhecimento. Não uma fé louca, sem direção, cega, mas uma fé onde é guiada por uma bússola, chamada razão. Então, esse é o nosso objetivo. Então, está aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, e que vocês vão perceber, do lado esquerdo, nessas 2 capas, que a de cima, está a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E embaixo, então, já é o Evangelho segundo o Espiritismo, como nós hoje atualmente conhecemos, né? Essa obra se consolidou com esse título efetivamente, depois de algumas revisões, mudanças, em sua 3ª edição, que é a que nós temos hoje. Então, até na primeira, a imitação, depois a primeira, o Evangelho segundo o Espiritismo, segunda e terceira. Na terceira, houve toda a revisão, todas as modificações que Kardec achou necessário fazer e que de lá para cá ela se manteve, tá? Então, vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo é o 3º livro publicado por Allan Kardec. Vamos lembrar? O Beto citou. Pelo menos as 5 obras fundamentais mais conhecidas, ou que deveria ser as mais conhecidas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, essas são as 5 obras ditas fundamentais, mas que nunca devem ser excluídas, e eu digo nunca aqui, porque realmente, como o Beto bem colocou, o próprio Allan Kardec indica estudar as revistas espíritas, a revista espírita, estudar o que é o espiritismo para quem está iniciando. E aí tem Viagem Espírita em 1862, tem outras tantas obras que precisa ser estudada sempre em conjunto. Não somente essas 5 obras, né? Até porque a revista espírita, eu gosto de falar que é uma bancada de informações que nós vamos nos abeberar com o que nós temos dessas obras ditas fundamentais. Os 2 primeiros foram, já foi dito, né, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, e o Livro dos Médiuns, em 15 de janeiro de 1861. Bom, Beto, quando você quiser, por favor, você me interrompa, tá? Fique à vontade aí. Laurinho, eu queria só fazer um comentário breve aqui, dizer para você o seguinte: no ano de 1859 ele lança o que é o Espiritismo, né? Então seria 57 o Livro dos Espíritos, 8 de abril, o que é o Espiritismo em 59, o Livro dos Médiuns em 61, o Evangelho segundo o Espiritismo em 63, obviamente com as 2 ideias aí que você colocou, o Céu e o Inferno em 65, a Gênese em 68, né? E aqui a gente tira, alguns colocam aí obras póstumas, para nós
não faz parte porque é póstumo, é depois, né? Então, na prática, aí, eu entendo conforme está sendo colocado, mas só para que alguém que de repente vem aqui no canal e diga, olha, o pessoal está falando que é a terceira. Não, é a terceira daquele conjunto, porque no que é o Espiritismo é um resumo do todo, né? Então, eu devolvo para você, Laurex. Beleza, Beto, muito bom. E lembrando, né, que aqui nós estamos tratando, como eu disse, do que é chamado as 5 obras fundamentais, mas lá atrás foi dito, estuda-se tudo de Kardec, tudo. Não somente essas 5 obras, como muitos defendem que ao nosso sentir, tanto eu tenho certeza que o Beto compartilha desse pensamento, como outros companheiros que nos visitam aqui, convidados, pesquisadores, que também compartilham desse pensamento. É necessário estudar todo o conjunto das obras de Allan Kardec, tá certo? Bom, então vamos lá. Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não teve esse nome pronto. Primeiro, foi dado o nome de imitação do Evangelho segundo o Espiritismo em sua primeira edição. Quanto ao Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com a Revista Espírita, em seu número de março de 1864, esta obra estava no prelo desde dezembro de 1863 e deveria ser divulgada em fevereiro de 1864. Entretanto, atrasos involuntários na impressão e os cuidados que este exige, não o permitiram. Então, a obra estava preparada, estava ali, como diz ele aqui, no prelo, aguardando, no ponto de bala, para poder ser produzida, mas por alguns problemas de impressão, alguns cuidados que foram necessários e que a obra exige, acabou tendo esse atraso. E ele vai dizer, em abril de 1864, a Revista Espírita anunciou que o livro já estava à venda sob o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira edição. Em novembro de 1865, a Revista Espírita informa em suas notícias bibliográficas que estava no prelo, já estava também, como eu disse, estava na agulha, para aparecer em alguns dias o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em sua terceira edição, revisada, corrigida e modificada. Em abril de 1866, aparece finalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que se tornou a edição definitiva. Então, temos essa informação que, a partir dessa terceira edição, não se modificou mais, Kardec não modificou mais essa obra, o Evangelho, né? As principais alterações, explica Kardec, foram, além de tudo, que por reiteradas observações do editor, senhor Didier, e de outras pessoas, foi mudado de imitação do Evangelho segundo o Espiritismo para o Evangelho segundo o Espiritismo. E alterações ainda numa classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, o que torna sua leitura e as buscas mais fáceis. Entre essas alterações, Kardec amplia de 4 para 5 sua classificação das matérias contidas nos evangelhos do Novo Testamento, incluindo na introdução desta terceira edição as palavras que foram tomadas pela Igreja para o estabelecimento de seus dogmas. Então, temos aqui uma história
uma informação histórica, que, a pedido do senhor Didier e de outras pessoas, chegaram, Kardec, você não acha que não seria melhor aí, né, a gente tirar esse negócio de imitação e deixar somente o Evangelho segundo o Espiritismo? Então, né, Kardec, como um homem muito sensato, acudiu ou aceitou de bom grado, com certeza, né, tanto é que foi feito essas sugestões. E, além do que, né, ele achou por bem também incluir mais um item, nós vamos ver daqui a pouco, que foi até citado agora no finalzinho, enriquecendo essa obra, melhorando metodicamente a forma de leitura das matérias expostas ali, e como foi dito aqui, até para a busca. E se nós formos perceber, pessoal, nós vamos imaginar que Kardec sempre usou, praticamente, em suas obras, essa sequência numérica. Então, ele segue, por exemplo, tirando aqui o Livro dos Espíritos, que são questões, então, no Livro dos Médiuns, por exemplo, ele vai seguindo por itens. Se eu não me engano, são 320 itens incluídos no Livro dos Médiuns. Então, Kardec segue essa forma didática, metódica, para melhor buscar as informações. Isso ocorre o mesmo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na obra O Céu e o Inferno, na Gênese. Nas demais obras, não. No que é o Espiritismo, ele segue. O Beto depois vai me confirmar isso aqui. Ele segue essa ideia também. Beto, eu estou equivocado em relação ao que é o Espiritismo, ou é isso mesmo? Você fala do disposição numérica, Lauren? Não, ele mantém... ele chama até de o estilo de positivo, né? No sentido de posto, que levava aquela mesma ideia dos códices, dos códigos e tal. Mas era uma elaboração didática, né? Que o pessoal do direito, por exemplo, utilizava. Mas, enfim, é uma forma de organização. Passo para você. Beto, obrigado. E realmente, né? E para nós, imagina para nós que temos todo esse recurso para pesquisar, internet, computador, formas rápidas de buscar. Agora, imagina no tempo de Kardec, isso era algo importantíssimo. Tanto é que ele adotou também no Evangelho segundo o Espiritismo, em sua terceira edição, que ficou definitiva. Né? Então, ele seguiu aquela mesma forma metódica. Seguindo aqui, Beto, quando você quiser, você me toma a palavra, tá? Seguindo aqui, assim, segundo essa terceira edição, os assuntos contidos nos evangelhos do Novo Testamento podem ser classificados da seguinte forma. Então, agora que nós temos 5 itens que estão disseminados na obra, estão ali dissolvidos na obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, para nossa apreciação, para o nosso estudo, né? Que segue, 1, os atos comuns da vida do Cristo. E eu queria chamar o Beto aqui para participar comigo desse comentário do item 1. Beto? Fala, Laurex. Fique à vontade aí. O item 1, os atos comuns da vida do Cristo. O Lauro, tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura essa obra, né? E o Kardec, na sua consecução dessa obra, ele percebeu o que era que trazia dissensões para aquelas religiões ancestrais. Então, o que ele observa dos seus estudos é que, com relação ao ensino moral, ninguém tinha alguma coisa para contestar, né? Então, ele passa a ter como o âmago dessa sua divisão o ensino moral, que é aquela que não era discutido. Então, os atos comuns da vida do Cristo, Laurinho, bem como os milagres e as predições, ele vai tratar lá na obra A Gênese. Isso não quer dizer que o Kardec aqui falou assim, então eu vou separar isso aqui, não vou tratar, não.
Muito, muito ao contrário, ele trata até de questões atinentes ao Novo Testamento, né? Ele também vai dizer que o que trazia muita dissensão seria as palavras, as máximas, os dogmas estabelecidos, né? Que são palavras que foram utilizadas para tratar de temas que, inclusive, são alheios à própria doutrina cristã. São questões que foram pescadas dentro do Evangelho e que, em cima dessas palavras, criaram-se dogmas. E esses dogmas, eles são sectários, né? Ou seja, ou você segue isso ou você não está na minha igreja. Logo, então, você é excomungado, você é expulso, você é herege, aí uma série de questões que não vem ao caso. Para o Evangelho, nós temos o ensino moral do Cristo. Então, ele aqui, se é que eu possa acompanhar, Laurinho, ele disse, num outro momento, ele dividiu o Evangelho em 4 temas. Quando ele vai lançar essa edição, ele vai inserir esse item 4, que seriam as palavras. Então, obviamente, por eliminação, nas anteriores, ele usou atos comuns da vida do Cristo, milagres, predições e ensino moral. Só que também foi importante tratar das palavras, porque vamos aqui lembrar, Laurinho, fora da caridade não há salvação. Eles usaram o quê? Né? Usaram fora da igreja. Por quê? Porque buscaram ali no ensinamento muita questão de templo, de passo por aqui para estabelecer um templo. Aí tem a questão do templo de pedra, né? Deus não habita templo de pedra. Então tinha muita coisa que foi tomado ali e que era preciso limpar essa periferia. No entanto, para o Evangelho, ele buscou ensino moral. Para mim, Laurinho, e aqui eu vou dar uma especulada, eu entendo que sua proposta é em razão de um aspecto que nós falamos muito aqui no canal. O Espiritismo não é religião. O que ele buscou? O ensinamento moral do Cristo, como um código divino. Mesmo os incrédulos se inclinam para o conteúdo filosófico da moral doutrinária do Cristo. É uma regra de conduta. Ela abrange todas as circunstâncias da vida. Ela abrange a circunstância privada ou pública e traz para cada um o princípio de todas as relações sociais que se baseiam sobre a justiça de Deus e, acima de tudo, ele vai trazer, com esse ensino moral, aquelas palavras do Cristo, né? Sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele vai traduzir em caminho infalível da felicidade esperada por nós que estamos progredindo aqui no planeta, agindo daquela maneira, tanto na vida privada quanto na pública, né? Tanto nas relações sociais. E aí é isso. Ele vai dizer que um dos aspectos de revelação é observar esse ensino moral do Cristo, e aí nós vamos ter um código de conduta para conduzir o ser humano no ato do dever moral, para que ele tenha plenitude do seu livre-arbítrio usando a autonomia que Deus lhe conferiu. No entanto, há sempre uma conduta, um bem proceder, algo que parte desse, vamos chamar assim, código de conduta. Já que na questão 625 vai dizer que o Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para a gente mirar. Olhe para Jesus, veja como é que ele age. Então aqui buscou nos registros que tem, Laurinho, se é que eu estou contribuindo aí para a sua fala, com esse ensino moral. Então, na prática aqui, o que eu fiz foi dizer, né? Atos comuns da vida do Cristo? Tem. Está lá na Gênesis. Milagres e predições? Trata também. Está lá na Gênesis. Palavras que foram tomadas pela igreja, o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai tratar disso também. Vai ser uma crítica que vai ser usada no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Céu e o Inferno, né? Enfim, em todas essas obras do Espiritismo, Laura. E o ensino moral, né? A observância desses ensinos de Jesus à luz da doutrina nos coloca em condição de como espíritos encarnados,
e buscando na obra o céu e o inferno, por exemplo, aquela parte dos exemplos, nós vamos, né, conseguir nos situar e até realmente tomar uma postura mais aceitável, de acordo com a consciência de cada um, acerca das escolhas, daquilo que é imperfeição e daquilo que a gente pode realmente, com o esforço da vontade, desvencilhar, superar, para que, como espírito, então, desencarnado, nós tenhamos, no mundo espiritual, uma ideia, vivemos uma felicidade com mais intensidade, né? Ou não levando sofrimentos tão agudos, tão atrozes conosco, né? Então, quer dizer, o ensino moral do Cristo, ele está disseminado em todas as obras, e aqui no Evangelho, e como eu disse no Céu e Inferno, isso para mim fica muito claro mediante tudo isso que foi falado aqui anteriormente, sobre as comunicações, espíritos felizes, endurecidos, medianos, suicidas, sério, são 60 e poucos, 60 comunicações ali, que Kardec disse que foi o suficiente, porque a quantidade é ilimitada, mas aquelas 60 seria suficiente para que a gente tenha uma ideia do que a gente pode, em cada um de nós, trabalhar, né, para, como espíritos desencarnados, estarmos numa condição melhor, né? E eu quero aqui, né, até já encerrando, e dizer o seguinte: essa obra, ela para nós aqui no canal, e eu tenho certeza que para a doutrina espírita, ela não é uma obra de cunho religioso, muito pelo contrário, ela é uma obra filosófica, é uma obra que ela necessita de um estudo, usando as outras obras como acompanhamento, e tentar a gente, nós aqui no canal, vamos tentar extrair dessa obra o máximo possível, dentro principalmente da minha capacidade de compreender, os conceitos filosóficos que essa obra tem a nos oferecer, abstraindo aqui qualquer ideia de religião, mas sim de religiosidade, ou se queiram, de espiritualidade. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande que o Beto está né, colocando aqui para que eu possa empreender, mas tenho certeza que com o apoio dele, com o apoio de vocês, nós vamos ter um estudo realmente bem proveitoso, com certeza. Beto, mas eu passo para você. Laurinho, como eu disse no princípio aqui, né? A gente tem muita felicidade de poder apresentar o estudo sem nenhuma vontade de que a gente seja professor, que tenha a última palavra, que a gente não tenha erro, que a gente não cometa equívocos, que a gente não faça, não espere de qualquer um aqui uma interpretação que amanhã não pode ter mudança de opinião quanto à mesma. Somos estudantes. O Evangelho segundo o Espiritismo, Laurinho, ele está dividido em 29 partes, né? Salvo melhor juízo. Uma introdução, 27 capítulos e uma conclusão com a coletânea de preces, né? Então aí você tem essas 29 partes. O que a gente percebe no codificador? Que ali, como nas outras obras, muita didática daquele professor educador, uma ordem, desde a introdução até a conclusão, tem uma ordem. Mas tem coletânea de prece, então logo o espiritismo é religião. Porque aquela época lá ele não podia falar que não era religião, porque a religião era o ópio do povo, por causa do Karl Marx, por causa... Olha, não entenderam nada. Tem que estudar a teoria moral espírita. E eu falo com isso com tranquilidade, porque eu faço parte daqueles que não entendiam absolutamente nada. Se hoje eu estou querendo fazer luz ao meu redor, é porque eu já consegui acender um palito de fósforo. Só que um palito de fósforo, gente, ele faz diferença muito grande quando você está no deserto, na escuridão, que as pessoas vão te enxergar de longe. Então a gente quer ser pelo menos esse palito de fósforo aceso,
quiçá que a gente tenha combustível para mantê-lo aceso. Então, desde a introdução até a conclusão, ele trouxe moral. E as preces, a coletânea de preces, resultado do trabalho, do encontro com aqueles espíritos que disseram, olha, não precisa de formulário, as coisas podem sair do coração, então deixou ali, compartilhou com a gente muita coisa que é resultado daqueles encontros com os espíritos. Então, por que alguém terá uma religião só porque ele faz uma prece? Então, prece, logo religioso, logo o que ele pratica é religião. Nada a ver, não vamos misturar alhos com bugalhos, né? Então, uma obra que vai mostrar a presença do espiritismo desde a antiguidade, uma obra que tem uma introdução fantástica, uma obra que o cunho dela é filosófico, senão ele não traria, vamos chamar assim, os pais da filosofia, né, que estão presentes ali, o Lauro vai trazer isso, e depois a divisão dos capítulos, e aí é uma opinião minha, Laurinho, para encerrar minha participação aqui, dizer o seguinte, ali tem lógica, e é um método, ao meu sentir, aristotélico. Por que eu digo isso? Porque Kardec pega as máximas da moral cristã e tenta trazê-las sem parábola, sem a periferia, aproveitando o conhecimento dos dias atuais, da modernidade, mas ele busca no Evangelho isolar versículos, unir esses versículos, não cronologicamente, mas por temas. Então, às vezes, ele vai pegar os 4 evangelistas e unir um versículo de cada um, que trata de um tema, de outro, e ali ele dá um título para aquilo. Aí ele vem e humildemente comenta, podendo inclusive errar, e depois fala assim, espíritos, venham falar sobre isso, e coloca a instrução dos espíritos. É claro que Kardec não escreveu e entregou para os espíritos. Kardec desenvolveu os temas, teve a ideia, ajuntou os versículos, quando era assim necessário, quando era mais de um, e teceu comentários. E depois trouxe as instruções dos espíritos, ele desenvolvia a ideia e concluía. Com isso eu quero dizer, premissa maior, a moral e o ensino do Cristo. Premissa menor, o que o Kardec escrevia, o comentário dele como ser humano, o desenvolvimento segundo o que ele aprendeu com os espíritos. E as instruções dos espíritos, conclusão dessas premissas lógicas. Então, por isso que eu digo que é uma lógica aristotélica. Mas é uma intuição, sei lá como é que vão chamar isso. Eu já falei isso outras vezes, não vi ninguém corroborar, mas também nem criticar, mas gostaria de deixar esse registro aí, uma opinião minha. Parece que ali tem uma lógica aristotélica. Premissa maior, o ensino do Cristo, premissa menor, o desenvolvimento de Kardec, conclusão, instrução dos espíritos, né? Que é a lógica que a gente tem aí da história. Mas eu falei demais, achei bacana a apresentação que você fez, Laurinho. Depois eu acho que a gente vai se encontrar para falar um pouquinho mais do livro, do conteúdo e etc, né? Então eu devolvo para você para fazer o encerramento. Muito bom, Beto. Obrigado. E mais uma vez dizer, né, que para o canal, para o TV Revelar e para nós, para mim, para o Beto, é algo grandioso, porque é mais um trabalho em que nós vamos empreender, e é um trabalho que nós esperamos que consigamos levá-lo até ao fim, conclusão da obra, do estudo, como nós estamos fazendo com as demais obras que já estão sendo desenvolvidas aqui em formato de estudo. Então, com certeza, Deus, na sua infinita bondade, se julgar necessário e meritório da nossa parte, continuar o estudo para que possamos concluir e aprender com isso e, quem sabe,
contribuir para que outros venham também mudar as suas ideias, as suas dificuldades enquanto espíritos imortais encarnados que somos e estamos aqui para aprender. Então é assim que eu me despeço, com esse sentimento de gratidão e ansioso para que 2022 nós possamos, então, nos debruçar sobre essa obra magnífica. Obrigado, pessoal. Muita paz, muita luz. Nos vemos aí numa outra oportunidade. Fiquem com Deus.